minhas boas-vindas no workshop Realização Profissional e Prosperidade, um tema que passa pelas nossas missões de vida, pelas nossas entregas profissionais, pelo nosso movimento do ambiente interno, porque mesmo quem já está no movimento de prosperidade sempre pode trazer mais significado para esse movimento. Então, gente, hoje vai ser um grande mergulho nessa relação do nosso ambiente interno, da nossa postura em relação à nossa prosperidade. Lembrando que aqui na Bioconstelar, prosperidade é uma postura em relação a habitar o nosso próprio ambiente interno e assim habitar a vida como casa da nossa essência. A nossa essência é o que nos conduz na vida para nos abrirmos a receber tudo que a gente espera de bom da própria existência. Então isso é a parte mais importante que a gente vai falar aqui no workshop de hoje. Tá, Flávio, mas o método Bioconstelar não é também uma ferramenta de projeto, não é uma ferramenta de design, de decoração, porque eu sou arquiteto, eu sou designer, eu quero usar isso nos meus projetos. Sim, claro, porque se a pessoa faz um projeto e quer levar com esse projeto a transformação para a vida do seu cliente, se o cliente não se apropria de um processo de transformação interna, não é o seu projeto que vai transformar essa pessoa. Então, o método Bioconstelar ele serve como uma ferramenta de projeto, de processos de vida, para que a pessoa assuma o protagonismo desse processo. Tanto que a postura terapêutica, na hora de aplicar o método, quem está na formação sabe disso, a gente não fica sugestionando para o cliente, dando regrinhas pré-estabelecidas e prontas, porque isso tira a autonomia do cliente de se autotransformar, é como se ele comprasse algo pronto, ali um alopático, para transformar a vida dele, e realmente isso não acontece. Então, isso que a gente vai ver hoje é realmente como que a gente ressignifica padrões que não nos deixam tomar para nós mesmos essa responsabilidade, não sendo algo pesado, mas como expressão da essência, a nossa prosperidade. A nossa prosperidade não é uma responsabilidade que tem que ser pesada. Tem que ser algo que é leve porque é a expressão da nossa própria essência. Coloca para mim aqui no chat, isso é importante. Qual que é o seu comprometimento? Sempre eu pergunto isso nos workshops, porque é para a gente trazer essa âncora. Então, de 1 a 10, coloca aqui no chat. Qual é o seu comprometimento com a busca da sua prosperidade hoje? Seja sincero com você. Eu vou precisar que vocês tenham em mente que a gente vai passar por processos aqui hoje que são um start de um movimento que vai levar a gente cada vez mais em direção a essa postura de prosperidade. Então não quer dizer que depois do workshop saímos todos prósperos daqui. A prosperidade é uma caminhada, é uma decisão que tem que ser motivada a cada passo que a gente dá. E hoje vai ser mais um passo em relação a isso. É claro, não tem jeito, a gente não pergunta para uma pessoa que não quer ser próspera, ela fala, não quero ser próspera. E entendendo que prosperidade não é acúmulo de dinheiro e bens materiais, ter uma casa de luxo. Sim, isso faz parte do movimento. Para quem prosperidade é isso? Mas a prosperidade ela tem que estar no âmbito dos relacionamentos, familiar, do ambiente profissional, do ambiente da missão, das crenças. Tudo isso faz parte de uma postura próspera perante a vida. Então isso é importantíssimo. E a parte financeira também, porque no mundo de hoje a gente sustenta muitas das nossas trocas energéticas através do dinheiro. Então a gente vai no mercado comprar alguma coisa, aquele nosso esforço, aqueles nossos dons e potenciais que a gente colocou no nosso trabalho para ganhar aquele dinheiro, a gente passa para outra pessoa que teve o dom e potencial de produzir o alimento ou de fazer a logística de trazer alimento para perto da nossa residência ali no mercado. Então isso faz parte de um movimento de trocas de energia. E se a gente enxerga que o dinheiro é a possibilidade de trocas de potenciais e dons que cada um tem, fica muito mais fácil a gente receber dinheiro, entregar o dinheiro e manter o dinheiro com a gente também. Porque muita gente ganha dinheiro e o dinheiro some. Mas por que isso acontece? Porque a gente não encara o dinheiro como uma permuta de dons e potenciais.
E se a gente encara dessa maneira, fica muito mais fácil também da gente conseguir oferecer os nossos serviços, cobrar pelos nossos serviços. Não pode ser vergonha nenhuma a gente permitir que os nossos clientes se transformem a partir dos nossos dons e potenciais. Ó, anota isso aí. Essa frase vale a pena anotar. Anota aí. Eu não quero que vocês vão ficar anotando no workshop não, mas eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas importantes. São aquelas coisas que eu acho que faz toda a diferença. Uma delas é isso. Vender e divulgar os nossos serviços não é pesado quando a gente tem consciência que a gente está permitindo que a outra pessoa se transforme com os nossos dons e potenciais. Pode escrever com as suas palavras, tá? Não precisa escrever exatamente como eu falei, não. Então vamos lá, mais uma vez. Vender e divulgar os nossos serviços não se torna pesado ou se torna leve quando a gente encara isso como uma possibilidade da outra pessoa se transformar a partir dos nossos dons e potenciais. Faz sentido para você? Como é que você enxerga isso hoje na sua vida? Faz um retrospecto. É dessa maneira que você enxerga a divulgação dos seus serviços? Não, Flávio, eu não enxergo assim, eu enxergo pesado, eu tenho vergonha de divulgar, eu não consigo receber, eu quero fazer tudo de graça. Tem problema em entregar de graça? Não, não tem problema. Mas isso é uma autovalorização do que você é e dos seus dons e potenciais? Uma coisa não é ambígua da outra. Eu posso entregar de graça e mesmo assim me autovalorizar. E quando eu preciso do dinheiro, eu não posso ter vergonha de receber e nem de cobrar pelos serviços. Inclusive, aquela pessoa que vai se disponibilizar a pagar é porque ela está alinhada com o que você está entregando. Não na divulgação, mas na energia, na essência do que entrega. Porque a gente percebe, por ressonância a gente atrai as pessoas que são parecidas com a gente. Então se eu tenho vergonha, não tenho a autopermissão de receber, de ter uma realização profissional, de ter prosperidade, inclusive no âmbito financeiro, eu vou atrair pessoas que também são assim. Ah, eu não consigo cobrar pelos meus serviços, mas também só arrumo cliente que não quer me pagar. É claro! Se você não consegue cobrar pelos seus serviços, tem vergonha de receber, o cliente que vai chegar é aquele que não consegue ou não quer pagar. Por quê? Porque você está atraindo esse tipo de cliente. Então por isso que o workshop hoje vai ser uma divisor de águas para a gente iniciar um movimento de autopermissão para a nossa realização a partir do movimento de postura de prosperidade no âmbito familiar, principalmente porque quando a gente não se sente próspero e realizado dentro do nosso ciclo familiar, fica muito difícil da gente se sentir realizado e próspero dentro do nosso sistema profissional. E sistemas são um conjunto de vínculos, vários vínculos. É o vínculo com o dinheiro, é com o cliente, é o vínculo com o dom e potencial que você tem, com a sua missão principalmente. Então se na sua, presta atenção nisso aqui agora também, se na nossa missão, na sua missão, você não entrega os seus dons e potenciais, se você não alinha a sua profissão com a sua missão de vida, você sente que você não está entregando aquilo que você é. Ou seja, você sente que você está se auto-sabotando. Quando você sente que você está se auto-sabotando, por consequência, você sente que você também está enganando, entre aspas, os seus clientes. Então você não consegue divulgar o seu serviço. Quando a gente alinha a nossa missão com a nossa entrega profissional, a gente sente que a gente não está nos enganando. E também não está enganando os clientes. Então fica também muito mais fácil de cobrar pelo serviço, de receber por esse serviço. Ah, Flávio, mas eu ainda não cheguei na profissão que eu gostaria, eu tenho ainda uma visão de que eu quero ser
um designer, um arquiteto que trabalha só com harmonização, ou quero ser um terapeuta. Então eu não cheguei ainda no ponto que eu gostaria. Como que eu vou alinhar isso com a minha missão? Gente, tudo que acontece na nossa vida é uma escolha nossa. E a gente pode encarar isso como ferramenta para chegar aonde a gente quer, ou um desafio insuperável. Se a gente enxerga como uma ferramenta, cada passo faz parte de cumprir a meta. A meta não é um destino final. A meta é a expressão da minha essência a cada passo que eu dou. E mesmo não estando na profissão que eu gostaria que eu estivesse, aquilo é um passo para a expressão da sua essência, porque você enxerga aquilo como uma ferramenta para alcançar algo além. Então a gente tem que encarar isso. Os desafios também são isso. Então quando a gente está num ambiente que não é um ambiente que eu almejava, aquilo pode ser uma ferramenta para que eu possa entender que sim, eu posso superar um desafio e fazer daquilo uma ferramenta para me dar um salto. E os ambientes que a gente mora, eles são ambientes que refletem aquilo que a gente é. Os ambientes profissionais que a gente se insere são ambientes que refletem aquilo que a gente é. Então, quando a gente muda internamente, a gente passa a não mais se vincular aos ambientes que não fazem sentido. E isso, claro, que é gradual. A gente começa o processo de transformação e aquilo não vai fazendo mais sentido e, por consequência, a gente vai atraindo na vida, vai conspirando a nosso favor e vai atraindo no universo e na vida aqueles ambientes que sim vão fazer sentido para a nossa expressão. A gente só não pode parar. Porque vai existir um momento de transição daquele ambiente que não mais faz sentido para um ambiente que faz sentido. Você vai começar a atrair ciclos sociais, familiares, profissionais e clientes que fazem sentido. Isso aconteceu comigo com o método bioconstelar. Porque quando eu formei em arquitetura, na verdade quando eu entrei no curso de arquitetura, eu falei, nossa, que curso que é esse? Cheio de padrão, regra pré-estabelecida, aprendia só concreto armado, estrutura metálica, nada sobre bem-estar, sobre a harmonia das pessoas que moravam nos ambientes, sobre saúde. E aí eu falei, pô, tô no lugar errado, não é possível. E aí eu comecei a estudar Feng Shui, geobiologia, radiestesia, terapias integrativas, mas mesmo assim eu ainda estava com uma outra mentalidade, uma mentalidade de acumular regrinhas prontas, como se fossem essas regrinhas transformassem a minha vida de fora para dentro. Então eu queria que algo me transformasse. E por consequência eu estava trabalhando com os ambientes transformando as pessoas, ou seja, aplicando coisas dos ambientes físicos para eles transformarem as pessoas, ou seja, de fora para dentro. Era o jeito que eu conseguia entender a relação das pessoas com os ambientes delas, que os ambientes transformavam as pessoas, os ambientes determinavam a harmonia das pessoas. E na realidade o ambiente é uma extensão daquilo que a gente é e a gente que transforma o ambiente. Quando a nossa mentalidade, a nossa vibração muda, a gente transforma os ambientes que a gente habita. Isso imediatamente, quando a gente tem uma vitória, uma conquista muito grande, um desafio muito grande, a gente quer mudar o edredom, né? Quando a gente não pode pintar uma parede de outra cor, a gente quer mudar o edredom para outro edredom na cama, outra coxa, quer colocar uma plantinha em outro lugar, porque a gente começa a vibrar outras coisas. Isso é intuitivo. E um movimento muito maior começa a acontecer no nosso entorno, que é se vincular a ciclos sociais, profissionais, também que vão fazer sentido nessa nossa mudança e transformação na vida. E aí a gente começa a atrair clientes que querem e enxergam a autovalorização deles, porque você passa a se enxergar como algo de valor para você também. Enquanto você não se permite se realizar, os seus clientes também que você vai atrair também são pessoas que não se permitem se realizar, não se permitem fazer essa permuta entre dons e potenciais e sim dores e sofrimentos. Sabe aquela pessoa que olha para o mundo e só vê carência, dor e sofrimento? Porque está pautando a missão dela nisso. Então ela se vincula às dores e sofrimentos também como uma vítima e fortalece as pessoas pelo lado da dor e sofrimento, ao invés de dar um exemplo de superação e ser sim, ter compaixão pela dor e sofrimento dos outros, mas não se igualar a eles nesse âmbito. E sim ter uma força para dar um exemplo de como é se superar.
como é transformar a partir da força interior. E é exatamente isso que o método bioconstelar tem a possibilidade de fazer nos atendimentos terapêuticos e nos projetos. Porque quando um cliente se apropria do processo de autotransformação, libera a gente de ser o salvador do cliente, tira um peso enorme das nossas costas e a gente consegue entregar o protagonismo para esse cliente traçar o caminho que ele mesmo enxerga da sua transformação. Agora, se você fala, não, faça isso, coloca essa planta nesse lugar, deixa a tampa do vaso sanitário fechada, você tem que honrar sua mãe independente do que ela fez, seu pai. Você começa a vetar o seu cliente e impor para ele regras que tiram a autonomia dele de enxergar o próprio caminho de transformação. Ah, Flávio, mas não é importante deixar a tampa do vaso sanitário fechada? Não é importante honrar mamãe e papai independente de qualquer coisa? Depende. Depende do contexto. Depende do momento de vida. Depende da pessoa, depende do sistema, de como que ela se vincula a esse sistema. Então a gente não pode ter regras pré-estabelecidas. Quem entrega regras pré-estabelecidas é porque assume para você mesmo também regras pré-estabelecidas e fica fechado em acumular cada vez mais regrinhas para que elas te transformem de fora para dentro. Então cuidado com isso, tá? Lembrando aqui que nós vamos fazer práticas sistêmicas com base no método bioconstelar, que é uma junção de duas abordagens terapêuticas que eu criei, que é a constelação de ambientes e o Feng Shui sistêmico. Gente, constelação de ambientes aqui da bioconstelar não tem muito a ver com a constelação sistêmica familiar base. A gente não considera leis do amor, ordens da ajuda, a gente não considera isso como coisas que precedem a harmonia das pessoas e o equilíbrio na vida. As pessoas que se relacionam com as leis e ordens na sua vida a partir de toda a sua história. Então as pessoas vêm anterior a isso, elas são soberanas a esse campo de leis e ordens que a constelação coloca. Mas por que eu chamo de constelação? Porque são movimentos onde a gente representa campos de informação e olha as relações sistêmicas em relação aos ambientes representados simbolicamente e elementos que são colocados no campo que a gente chama de âncoras. Então tem alguns vocabulários da constelação. Mas hoje eu estou falando muito mais em método bioconstelar do que em constelação de ambientes e Feng Shui sistema, porque realmente é uma nova abordagem. E o Feng Shui, mesma coisa. O Feng Shui tradicional, ele começou com uma escola da forma, que nem tinha aplicação dessa mandala que chama Bagua. A escola da forma é uma escola que considerava a posição no entorno, na paisagem da edificação, para considerar que aquela edificação era próspera ou não. Então tinha a tartaruga negra que era atrás, que protegia dos ventos fortes, tinha o dragão e o tigre nas laterais e a fênix, que era o lugar aberto na frente que trazia a brisa suave, e um lago que trazia ali o acúmulo dessa prosperidade. Essa é a escola da forma que foi traduzida nos pequenos ambientes para que a gente pudesse avaliar os ambientes de acordo com o layout dos mobiliários. Só que isso é milenar e tem gente que importa isso para os dias de hoje e cria regrinhas. Por exemplo, posição de comando. Flávio, tem uma porta atrás de você, isso não é posição de comando, isso você vai se sentir sempre ameaçado. Gente, isso é contextual demais. Aqui no meu escritório, a melhor posição para o meu escritório, que eu me sinto melhor, é dessa maneira. Então a gente não pode criar essas regrinhas, importar conhecimentos de milênios e trazer de forma fechada dentro da caixa. Claro que a gente pode utilizar desses conhecimentos porque eles são valiosíssimos e trazem transformação, mas sem vincular com o contexto das pessoas, entregando protagonismo para que elas se autotransformem, é furada. Porque você vai gerar uma dependência de transformação, uma dependência terapêutica com as pessoas. E o Feng Shui depois, com outras escolas, começou uma aplicação do Bagua, que é uma mandala que se sobrepõe à planta técnica do imóvel, desenhada em proporção, e tem
Cada guá desse aqui são 8 setores, é um octógono, e cada guá desse tem um arquétipo que se sobrepõe na planta para a gente estudar aquela relação daquele arquétipo, daquele movimento de vida na planta da casa. O que acontece? O ponto de partida do Feng Shui é estudar a relação desse movimento de vida que é pré-estabelecido por esses 8 arquétipos na planta da casa, de acordo com a entrada de Qi, da energia na casa, e o assentamento, a parte onde é acúmulo de energia dessa casa. Mais ou menos como se fosse a leitura da paisagem na escola da forma. E isso de dinastia em dinastia ia mudando. E a gente considera que existem até paradoxos e contradições entre as escolas do Feng Shui, se você for estudar o Bagua de uma escola e de outra escola, na hora de inserir os elementos do Feng Shui: água, metal, fogo, madeira. Então isso vai mudar de escola para escola. Quanto mais você aprofunda no Feng Shui, mais você fica assim, nossa, mas que confusão! Foi isso que eu senti. Porque foram mais de 20 anos aplicando, estudando Feng Shui, e eu percebi que quanto mais eu aprofundava, eu ficava mais preso a regras pré-estabelecidas que meu cliente não entendia nada. E aí o que eu fiz no Feng Shui sistêmico? Eu desconstruí essa mandala para a gente aplicar essa mandala de acordo com o que a pessoa vibra internamente. Então, como se a gente tirasse um arquétipo desse aqui, representasse ele no campo de informação desenhado simbolicamente, o símbolo fala muito mais do que o desenho técnico, e colocasse aqui essa informação, e o cliente mesmo posiciona essa informação para ele entender qual que é o propósito do projeto, qual que é o propósito da autotransformação dele, qual que é o propósito e os elementos que sustentam a questão de vida desse cliente. Então é algo muito profundo. Eu chamo de Feng Shui sistêmico, mas, mais uma vez, eu estou agora focando em falar método bioconstelar, porque o método bioconstelar ele é realmente diferente do Feng Shui e da constelação, mas por enquanto ainda chamo de constelação de ambientes e Feng Shui sistêmico para ficar mais palpável para nosso cérebro entender. A neuroarquitetura e a neurociência hoje já comprovam que a gente toma decisões em relação a habitar o mundo, a criar nossas relações com a gente mesmo, a partir de tudo que é acumulado no nosso subconsciente, tá? E 90% das coisas do nosso subconsciente a gente não acessa com o lado racional. Então quando você vai escolher um imóvel para alugar, quando você vai vender o imóvel, quando você vai pedir um projeto para o arquiteto, ou você vai projetar, se expressar profissionalmente, você está tomando decisões a partir de padrões que estão lá no seu quarto da bagunça interno ou no seu ambiente interno, que é o subconsciente. E ali podem estar padrões sistêmicos, crenças limitantes, que sempre vão estar vetando a sua possibilidade de se sentir realizado ou de prosperar na vida. Então é isso que a gente vai enxergar hoje com os movimentos dos exercícios, para que a gente olhe lá para o nosso subconsciente, através dos exercícios do método bioconstelar, e enxergue aquilo que hoje está travando as nossas relações com a prosperidade, nossa realização profissional. Ok? Todo mundo topa fazer esse movimento, é um movimento profundo, é um start de um movimento, não é um movimento milagroso, mas que você vai conseguir vivenciar como que você assume essa postura e esse caminho da prosperidade. O primeiro exercício que a gente vai fazer, nós vamos precisar só do giz de cera e de uma folha de papel. Então eu vou pedir para vocês prepararem já a primeira folha de papel, o giz de cera ou o lápis de cor, ou só a caneta, quem não tiver os lápis coloridos aí. E eu vou pedir para vocês, preciso de um objeto que seja significativo para você agora, no seu movimento atual. Então, Flávio, eu tenho a escultura de São Francisco de 1 metro de altura lá no meu quintal. Não, eu preciso de um objeto menorzinho, tá? Assim que caiba na palma da mão. Ah, tá, mas eu quero São Francisco. Então pega alguma coisa que possa representar o São Francisco agora, tá? Então você pode até escrever num papelzinho assim, São Francisco, e ele vai representar o São Francisco aí para você. Então, alguma coisa que seja um objeto significativo para você nesse momento de vida, tá? Então você vai pegar esse objeto, vai deixar ele aí reservado para a gente usar. Quem já tiver com a folha de papel, com os lápis de cor de cera e o objeto aí já preparado, me fala aqui ok no chat para a gente poder
começar a primeira prática de hoje. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Na hora de acabar essa prática, vai ter um momento que eu vou abrir o áudio para algumas pessoas falarem como que foi as sensações da prática, dessa primeira prática, para a gente partir para a segunda prática. Quem não está na formação ainda, vai ter uma oportunidade de entrar na formação logo depois do workshop com uma condição especial, que eu vou abrir algumas vagas assim, tá? Então a gente conversa para quem não estiver na formação, depois vai poder falar comigo no WhatsApp para você estar na turma da formação. Quem já está na formação e o acesso acabou, está acabando o acesso, vai poder fazer extensão na formação também lá na plataforma, porque o curso a gente sabe que é um curso, além de ser uma jornada de transformação, é um curso também de consulta futura. Então você pode fazer uma extensão no seu acesso lá na formação, tá? Então vamos lá. É o seguinte, vou pedir para vocês agora relaxarem da melhor maneira que você sente relaxado aí no seu ambiente. Deixa o objeto de lado um pouquinho, a folha de papel na sua frente e os lápis um pouquinho na lateral aí, que nós vamos usar ele depois desse processo que a gente vai fazer de relaxamento, tá? Então, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, respirar. Quem não se sentir confortável fechar os olhos, pode ficar com os olhos abertos tranquilamente, tá? Respira pelo nariz. Puxa o ar pelo nariz, solta o ar pela boca. Vai sentindo você nesse ambiente que você está, ou deitado, ou sentado. Sente a sua roupa pegando no corpo, o ar entrando pelo seu nariz, você expirando esse ar. Sente o ar tocando na sua pele. E a cada movimento que você faz de respiração, você vai relaxando, mas tomando consciência do seu ser. Tomando consciência do que você é em essência. Sem pensar, sentindo. O pensamento vem muita classificação, então sente, abre mão de classificações e vai sentindo você nesse momento. E a cada inspiração você vai se acalmando e sentindo a sua essência entrando dentro de você. E a cada expiração você vai jogando também essa essência para o mundo, essa expressão dos seus propósitos. Relaxa. Se permita não pensar. Agora é um momento seu. Um momento que você pode ficar presente com você, com a sua essência. Agora você vai inspirar profundamente e vai se imaginar chegando na sua casa da infância, naquele ambiente que você lembra que marcou a sua infância. Ah, eu não sei, a casa da minha avó que eu tô lembrando agora, pode ser? Pode. Ah, não, eu tô lembrando da minha casa de praia que eu ia com meus pais, pode ser, não tem problema.
Então se imagine agora chegando nesse lugar, nessa casa da infância. E você vai caminhando em direção a essa casa. E a cada caminhar em direção a essa casa, você vai se tornando aquela criança que habitou ali, que viveu ali. Você vai se ver como criança. E você vai entrar nessa casa. E vai passear pelos cômodos, pelo jardim, pelos ambientes que você tem lembrança dessa casa da infância. Passeie pelos cômodos, sinta esses ambientes, o que eles te trazem. E agora você vai encontrar nessa casa com duas pessoas. E você vai chegar até essas duas pessoas. E elas vão falar para você: seja bem-vinda. Você pertence. E essas duas pessoas vão te entregar algo em suas mãos. E você vai estender as mãos e vai receber. E você pode falar para elas: eu tomo aquilo que é meu na nossa relação e deixo com vocês aquilo que é de vocês. Pegue esse objeto e guarde esse objeto junto com você. Faça um sinal de reverência para essas duas pessoas, não pelo aquilo que elas fizeram, mas sim por elas pertencerem à sua história. Depois desse movimento de reverência, com honra, mas sem precisar ser conivente com nada e nem repetir padrões, você vai virar as costas com gratidão e seguir o seu caminho, voltando até a porta dessa casa da infância, levando aquele objeto.
E quando você chega na porta da casa da infância, quando você abre essa porta, você vai se teletransportar para o momento do seu nascimento. Então você chegou adulto nessa casa, encontrou com essas duas pessoas, recebeu esse objeto, fez uma reverência, voltou para a porta e ao sair da porta, você voltou para o momento do seu nascimento. E nesse momento do seu nascimento, você vai sentir a essência que você é. Você vai perceber você além do seu nome, do seu corpo, de tudo aquilo que você enxerga como classificação, e vai se perceber como essência. E aí, em essência, você vai voltar antes do nascimento. Você vai se perceber como um movimento. Se perceba como um movimento. Como vida em movimento. Com a mente você fala, eu sou vida em movimento. Depois você tira o eu e fala, vida em movimento. E nessa sensação de vida em movimento, você vai visualizar quadro branco à sua frente e uma imagem que represente esse movimento da vida. Deixa a primeira imagem vir. Agora eu vou te pedir para ir voltando a esse momento presente, sentindo você aí no lugar que você está, a sua respiração, você sentado na cadeira, e você vai calmamente abrir os olhos, pegar os lápis e vai desenhar essa essência na folha de papel. No seu momento. Aquele desenho livre. Então vai calmamente abrindo os olhos, voltando ao momento presente e desenha a sua essência, o seu movimento essencial. No seu tempo, temos tempo para isso. Aproveite esse momento de expressão através do desenho. Se você tem cores, use as cores.
Deixa o desenho fluir por você, sabe? Como se o desenho estivesse expressando você. Ao invés de você estar se expressando pelo desenho, o desenho está te expressando. Vai sentindo durante o desenho as sensações que te vêm. Mais 2 minutinhos pra gente fazer o desenho. Esse desenho nunca termina, mas a gente vai ter mais 2 minutinhos para expressão nele aí. E daqui a pouco a gente vem aqui para conversar um pouquinho. Mais 1 minutinho pro desenho. Pronto, maravilha. Agora você vai fazer o seguinte, olha para o seu desenho e você vai escrever uma palavrinha em algum lugar desse desenho que representa uma sensação mais importante desse processo até o desenho. Deixa essa palavrinha emergir, não fica pensando muito não, tá? Escreve ela em algum lugar do desenho. Isso. Agora é o seguinte. Eu vou pegar uma das cartinhas aqui da Bioconstelar, dessa que a gente usa na aplicação do método, para a gente trazer uma mensagem para esse movimento e a cartinha vai servir para todos nós. Você vai falar o seguinte agora. A partir... Aí você vai falar a sensação que você escreveu. A partir disso que eu escrevi, eu posso me sentir pertencente. A cartinha é eu pertenço. Então, a partir dessa sensação,
eu posso me sentir pertencente para expressar a minha essência. Então, a partir dessa sensação, essa sensação que você escreveu, você vai falar: a partir dessa sensação, eu posso me sentir pertencente para a expressão da minha essência. Show, maravilha. Alguém quer trazer alguma percepção dessa prática? Quer falar o que sentiu? Quer falar como foi o movimento? Pode trazer, pode falar, Milena. Vamos por partes aqui. Eu vou deixar umas 3 pessoas falarem. Deixa a Milena aqui falar primeiro. Fala, querida. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Boa noite, Milena. É, vou, acho que, fazer até um relato com o que aconteceu aqui, porque uniu muito com o agradável. Eu fiz, né, a constelação com a Leia, né, a partir da minha casa da infância. E, e depois da constelação, né, do movimento que eu fiz com a Leia, muitas coisas começaram a mudar no âmbito todo familiar. Uma coisa maravilhosa. Tanto que eu até ia mandar um áudio para ela fazendo esse relato e acabei esquecendo. E movimentos intensos que eu tinha comentado com vocês, né, que estava ruindo o espaço e tudo mais, eis que surgiu o movimento de reunião familiar de todos para voltar a reaviver o espaço. Que legal. Que chique. E hoje, fazendo esse movimento, minha casa da infância, fui para lá de novo. E quem entregou para mim foram os meus avós, os donos da casa. E Que... entregar uma chave velha, bem toda enferrujada, para mim. Olha só que simbólico isso. E E esse já estamos iniciando reforma lá no é mesmo. espaço. Nossa, que legal. Eu quero esse depoimento depois lá no clube de alunos, hein? Com certeza, eu preciso. Olha, tô uma correria aqui, tanto que eu até cheguei atrasada hoje. Mas foi maravilhoso, maravilhoso. Para quem não sabe, gente, não estava presente, Milena foi atendida com o método por Leia e tinha uma conjuntura de um lugar que Milena viveu lá na infância dela. E isso está tendo desdobramentos, que ela contou aí agora. Esse objeto que a gente recebeu, nós vamos trabalhar com ele no segundo movimento. Então, guarda a chave que vai rolar o segundo movimento para a gente colocar isso junto de um contexto, tá, Milena? Obrigado aí pelo depoimento, por trazer aí pra gente um pouquinho do que você viveu nessa experiência agora. Show! Quem mais quer trazer alguma coisa? Pode Ana, ser? claro, pode. Eu, Depois Carla, tá? eu recebi do pai e da mãe. Primeiro apareceu meu pai, depois a minha mãe junto, e curiosamente os dois me entregaram. Sabe aqueles troféus de Olimpíada, assim, quando tu agarra assim naquela barra da Olimpíada? Eu Sei. não sei por quê, mas eles me entregaram um troféu daqueles bem grandão, assim. E eu saí e tal. E depois no movimento, eu me senti como um vento. Olha, Mas assim como eu ia, eu voltava e eu ficava andando ali em volta. Eu representei como uma árvore e como se fosse um pássaro voando em torno de um lugar só. Muito curioso, eu achei isso. que bom, que maravilha. E qual que foi a palavrinha que você escreveu, Ana? Eu escrevi, e surgiu uma frase, na verdade, sensação de andar em volta. Sensação de andar em volta. E Sabe? Que eu ficava só na volta, eu não saía da volta daquele lugar. Assim como eu era livre para voar, eu voava, mas eu voltava, eu só ficava na volta, assim. Muito estranho. E a sensação de voar em volta, com a sensação de voar em volta, eu me sinto pertencente para expressar a minha essência. Isso. Show. Então guarda isso e esse objeto, esse troféu que nós vamos trabalhar no segundo Tá. movimento. Legal, show. Obrigado, Joana. Carla Santos. Boa noite a todos.
Boa noite, querida. Tô nervosa do que aconteceu. Conta pra... Eu estou exatamente na minha casa da infância. Eu moro em Campinas e trabalho em São Paulo, então 2 vezes por semana eu durmo na minha casa, na minha antiga casa em São Paulo, que é a minha casa da infância. Então, fazer esse exercício estando na minha casa da infância foi muito significativo para mim. A palavra que eu escrevi foi conseguir. O desenho era uma longa estrada e foi muito tocante para mim, porque tem uma semana que eu estou tentando fazer um post no Instagram e o post falava sobre pertencimento e eu não consegui finalizar esse post. E agora, hoje, eu entendo por quê. Que E chique. na hora do exercício, eu via muito assim, como se eu estivesse flutuando e meio que querendo olhar para trás, e a sensação que eu tinha é que foi uma longa estrada mesmo, e eu volto um pouquinho, tomo força, impulso, que é essa minha casa da infância, volto para Campinas e falo, eu consegui. Que lindo. Gratidão. Que legal, que maravilha. Parabéns pelo movimento. Obrigada. Através do conseguir, você se sente pertencente para expressar. Pertence. Isso. Que legal, que bom. Gratidão. Mas conta pra gente lá no clube de alunos lá do post, tá? Como é que esse Pode, post vai sair? pode deixar. Tá bom. Então, gente, a gente foram já as 3 pessoas que eu combinei. Mas vou abrir, se alguém quiser ainda falar, eu vou abrir para mais uma pessoa, tá? Que às vezes alguém quer falar, eu não consegui falar, eu queria ter falado. Alguém quer trazer? Podemos seguir então? Show? Tá bom. Adriana ligou o áudio, você vai falar, Adriana? Liguei, Então fala. liguei porque ficou assim, Flávio. Ó, não dá para ver, né? Ah, ficou assim, olha. Meu desenho, não sei, eu senti uma paz. E eu não quis colocar cor nenhuma aqui no meu papel. Simplesmente meu papel ficou assim, em branco. Que bom, que ótimo. E aí, conta mais. Mesmo sem saber como seria a dinâmica, né? Teve total conexão com o objeto, porque esse objeto aqui, eu moro no estado do Rio de Janeiro, né? Minha família é daqui. Meu irmão agora está morando em Brasília, e minha mãe foi visitar uns 2 ou 3 anos atrás. Eles estiveram em Goiás e trouxeram os dois juntos, né? Eles estavam juntos, foram passear em Pirenópolis e trouxeram, e minha mãe trouxe, né, de lembrança para mim da viagem. Então eu achei foi uma memória gostosa assim embora eu não estivesse na viagem com eles, eu me senti fazendo parte, né, da viagem. E justamente as 2 pessoas, né, da minha casa da infância que me entregaram um presente, justamente minha mãe e meu irmão, Eita, em conexão. que legal, que Então tá bom, uma conexão bem, bem gostosa. Por isso tudo veio uma paz. que chique, que bom. E a sua palavra no final foi o que você escreveu no papel em Foi branco? paz, foi paz. Ah, que chique. Aí a frase ficou, né? A partir da paz, eu posso me sentir pertencente para expressar a minha essência no mundo. Que bom, que legal. Muito bom, Adriana, ver você nessa outra sensação em relação a quando você teve com a Bem gente. leve, né? Bem leve, é Tá verdade. muito diferente, isso aí. Tá bom, querida, obrigado, Gratidão, Flávio. valeu. Gente, então agora a gente vai partir para a segunda prática. Eu já falei no começo muita coisa sobre nossas realizações, missão, prosperidade. Eu não vou ficar falando muito, senão eu começo a palestrar e a gente vai dentro na noite. Eu amo falar. Tenho muita coisa para expressar, para falar, mas eu prefiro que a gente faça a prática, cada um enxergue por si só essa relação da realização com a prosperidade, tá? Tem gente chegando agora, Marieta, quem também chegou um pouco atrasado. A gente vai fazer a segunda prática, então você vai poder participar da segunda prática, tá? Então fica tranquila quanto a isso.
Para a segunda prática, a gente vai precisar da outra folha de papel. Eu pedi uma folha de papel para vocês, então pega a folha de papel, a segunda folha de papel. E para essa segunda prática, nós vamos precisar dos 5 papeizinhos recortados com a mão, 6, né? Papeizinhos recortados com a mão, ou post-its, mais ou menos desse tamanhozinho aqui. Deixa eu remover a marcação aqui. Então, para essa segunda prática, folha de papel, a caneta, ou um lápis aí qualquer, de qualquer cor, e 6 papeizinhos mais ou menos dessa cor aqui, pode ser papeizinhos recortados com a mão ou post-its, tá? E agora nessa prática, eu vou pedir antes que a gente inicie essa prática, para que você pense e sinta uma questão em relação à sua missão, uma questão em relação àquilo que pode estar travando a sua missão na vida. Lembrando, como a gente falou no começo, eu falei no começo, alinhar a nossa missão de vida com a nossa entrega profissional para o mundo é algo que sente que a gente está alinhando a nossa entrega com aquilo que a gente acredita. Quando a gente não alinha a nossa entrega profissional com aquilo que a gente acredita, a gente sente que a gente está se auto-sabotando e sabotando também nossos clientes. Então fica difícil de receber, de pagar, de cobrar, de divulgar. Então essa parte da missão é algo muito importante nessa relação de realização profissional e de prosperidade. Se sentir próspero, se sentir com riqueza nas relações sociais, familiares, de relacionamentos íntimos, profissionais e, por consequência, também conseguir lidar bem com o dinheiro, que faz parte do nosso mundo. Então perceba agora, sinta uma questão que tem a ver com a trava da expressão da sua missão na vida. Só sinta isso, que é ela que nós vamos trabalhar agora no exercício, tá? Então perceba essa questão. Pode ser algo muito objetivo ou pode ser algo bem geral, assim, o que trava a minha missão, que eu nem sei o que é, por exemplo. Mas pode ser algo bem objetivo, algo que você está vivendo no seu movimento profissional, algo que você está vivendo no seu movimento pessoal. Então não tem muita regra para perceber essa questão que a gente vai trabalhar agora não, tá? E a partir dessa sensação, eu vou pedir para vocês então pegarem a folha de papel agora e nós vamos fazer um desenho que é um desenho básico do método bioconstelar. Quem já passou pela formação sabe que a gente usa muito esse desenho, a gente usa 2 campos, tanto o baguá sistêmico como o desenho dos ambientes, e hoje nós vamos usar o desenho dos ambientes, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer 2 riscos na folha de papel na vertical da folha, 2 riscos na vertical e 1 na horizontal, desse jeito aqui, ó. Então vamos ter 6 quadrantes. Nossa, Flávio, os seus 2 quadrantes do meio ficaram enormes, eu tenho que fazer assim? Não, faz do seu jeito aí. O tamanho dos quadrantes depois pode ser informação também para você. Então, a partir disso aqui, nós vamos considerar 2 conjuntos de ambientes. Esse conjunto de cima e esse conjunto de baixo. O ambiente de cima, presta atenção agora, o ambiente de cima é o ambiente das suas casas que você já morou ou da sua casa atual. Então, esses 3 ambientes de cima, você vai colocar nomes de ambientes das suas casas que você já morou ou da sua casa atual. Como assim, Flávio? Quarto de casal, quarto dos filhos e, por exemplo, varanda. Ou depósito, sala de estar e cozinha. Ambientes da sua casa atual ou das casas que você já morou, nesses 3 de cima, tá? Então vamos lá, nomeia para mim aí. Os que tiver na mente, lembrando que tudo que a gente está fazendo aqui é uma representação dos elementos e ambientes
que tem relação sistêmica com essa questão da missão, tá? Ótimo. E agora, nos ambientes de baixo, nós vamos colocar 3 ambientes que têm relação com a nossa atuação profissional. 3 ambientes que têm relação com a nossa atuação profissional hoje. Dá um exemplo, Flávio. Não quero ficar sugestionando vocês, mas, por exemplo, a empresa 1, empresa 2 e escritório em casa. Terapia, trabalho no banco e arquitetura. Cliente, divulgação e marketing. Então, escolhe 3 ambientes que possam ter ligação com a sua atuação profissional hoje. Pega aí alguma coisa que tem a ver para você hoje em relação à sua atuação profissional. Show! Agora nós vamos fazer o seguinte. Olha para esses ambientes e em cada um desses ambientes você vai colocar 2 sensações. Cada um desses ambientes você vai colocar 2 sensações. Uma sensação que é um desafio e uma sensação que te motiva em relação a esse ambiente. Então olha para cada um desses ambientes e coloca uma sensação que é um desafio para você em relação a esse ambiente e uma sensação que é uma coisa que te motiva em relação a esse ambiente. Então olha para o ambiente 1 aí e coloca um desafio e algo que te motiva em relação a ele. E olha para o ambiente 2 e faça a mesma coisa e assim por diante. Quem é arquiteto, designer, decorador ou trabalha com harmonização de ambientes pode usar esses exercícios bem parecido com esse, colocando os ambientes que são os ambientes que vão ser reformados, projetados, decorados. Quem é terapeuta pode usar ambientes que têm a ver com a questão que seu cliente traz para o atendimento em si. Então é uma ferramenta que você pode usar nesses 2 movimentos. Para o processo projetual ou de personal organize, seu cliente vai conseguir enxergar algo muito mais profundo do que a parte física dos ambientes que não deixa ele assumir a própria harmonia. É o que você vai sentir aqui hoje com o exercício, tá? Agora olha para esse campo de informação em relação aos desafios e as motivações em relação a cada um desses ambientes. A partir disso nós vamos trabalhar agora com os nossos papeizinhos, tá? E como um padrão que a gente faz aqui na Bioconstelar é o seguinte. A gente coloca no papelzinho uma setinha desenhada no papel para a gente inserir esse papel nos nossos ambientes que foram desenhados aí simbolicamente. Então, pode recortar um papelzinho com a mão. O meu post-it já é uma setinha, mas se o seu não é, desenhe uma setinha aí no seu papelzinho, tá? E você vai colocar no primeiro papel a letra A. Você vai pegar esse papelzinho da letra A, sentir esse papelzinho da letra A, que já tem uma informação nele, já pré-definida aqui, que eu anotei, e você vai pegar e vai posicionar esse papelzinho com a letra A no melhor lugar possível para você nesses ambientes, melhor lugar possível, com a setinha apontada para algum outro lugar, que você se sente bem também nesse momento. Então essa setinha pode apontar para um ambiente específico, para cima, para o lado, para baixo, tá? O que é apontar? É para onde esse papel se direciona, para onde ele olha, para onde ele aponta. Então coloca aí o papelzinho no lugar que você se sente confortável. Eu coloquei o meu aqui embaixo, ó, no meu comprometimento profissional, apontando para o quarto dos meus filhos aqui, que está na parte de cima. Então só coloca o papelzinho por enquanto, papelzinho da letra A,
Agora você vai pegar um outro papel, escrever a setinha nele também, desenhar a setinha nele, e é o papelzinho de letra B, tá? Desenha a setinha. Nesse papelzinho de letra B e posiciona ele no campo. Flávio, pode estar no mesmo lugar que o outro, pode estar lado a lado, pode estar em cima, aonde você se sentir bem para isso. Então a gente trabalha aqui com a inserção desses âncoras de informação da maneira que a gente se sente bem. Porque a maneira que a gente se sente bem agora é a maneira que a gente está expressando os padrões que a gente carrega no nosso ambiente interno. E que, por consequência, façam com que a gente tenha relação com as áreas da nossa vida. Nesse caso, nós estamos olhando para a área que é voltada para a expressão da nossa missão, que tem vínculo com a realização profissional e a prosperidade na vida, tá? Então vamos lá, a letra B foi inserida no campo, percebe aí a relação entre a letra B e a letra A, quais são as sensações de desafio e motivação que estão próximos a cada uma dessas letras, se alguma dessas letras olha para alguma dessas sensações que é significativa para você, só percebe isso por enquanto. E agora nós vamos inserir o papelzinho da letra C. Também com seta, tá? Desenha a seta e o papelzinho da letra C. Observa aí a inserção do papel da letra C em relação aos outros dois papéis, em relação às sensações dos ambientes que eles estão se colocando. Agora o papelzinho da letra D, tá? Mesma coisa, setinha nesse papelzinho da letra D e insere ele no campo na melhor posição que você sente para esse papel agora. E nós vamos partir para o papel da letra E. Pega o papelzinho da letra E e faz a mesma coisa. Percebe, sente aonde é o melhor lugar para ele se colocar nesse campo de informação agora. E posiciona o papelzinho da letra E agora nesse campo de informação. Agora olha para esses papéis inseridos nesse campo de informação. Quais que já apontam um para o outro, aonde eles estão posicionados em relação aos desafios, às motivações, aos ambientes que eles estão colocados. Perceba essa conjuntura aí, que é a expressão da questão que você trouxe em relação àquilo que não está deixando você expressar sua missão hoje. Agora você vai fazer o seguinte: quais são os dois papeizinhos, ou qual é a relação entre dois papeizinhos que você sente que é mais importante nesse campo de informação? Então, por exemplo, eu acho que para mim aqui nesse momento, o papelzinho da letra B e da letra A formam uma relação que para mim é a mais importante aqui, que eu sinto que é a mais importante. É claro que a gente não vai conseguir ter as explicações totais do porquê isso é mais significativo, mas sente qual que é o mais significativo e marca com um xizinho
ou com um asterisco, esses 2 papeizinhos que são mais significantes para você agora, tá? E aí, lá no verso daquele outro papel que você desenhou a sua essência, você vai escrever o seguinte. Olha aqui. Conseguem ler? Então, dessa relação desses 2 papeizinhos, você vai escrever assim, na outra folha de papel, relação importante. Eu mereço minha prosperidade. Escreve aí a cartinha sistêmica que representa essa relação importante, trouxe a mensagem de eu mereço minha prosperidade. São mais de 150 cartinhas e saiu essa. Então, escreve aí do lado aí, eu mereço minha prosperidade, que nós vamos precisar dessa informação depois no final do exercício, tá? Agora nós vamos fazer o seguinte. Você vai olhar para a letra A. Olha para a letra A, onde que ela está. Para onde ela olha, para onde ela aponta, em qual ambiente ela está. E você vai falar assim: eu sou a letra A. Eu estou em qual ambiente? Eu estou nesse ambiente olhando para aonde você está olhando. Eu estou próximo da sensação. De qual sensação que você está, que você escreveu no ambiente? Olhando para... Percebe quando você fala isso, a sensação que te vem. Agora você vai fechar os olhos e imaginar você nesse lugar que você está, aí no papel, próximo dessas sensações, olhando para onde você está olhando no papel. Então fecha os olhos e se imagina. E você pode falar: eu pertenço a esse movimento. Maravilha. Abre os olhos. Olha para a letra B no papel aí. Aonde está a letra B? Em qual ambiente? Em quais sensações? A letra B é a sua própria questão de expressão da missão. É a questão que você sentiu no começo do exercício em relação à expressão da sua missão. Aonde está essa questão? Em qual ambiente? Está no ambiente da casa da infância? Está no ambiente profissional? Ela olha para qual ambiente? Ela olha para você essa questão? Você olha para essa questão? Vocês não se olham? O que isso significa para você? Fala, questão da minha missão, você está posicionada aonde? Fala para ela, em tal ambiente. Olhando para, ou apontando para, ou se direcionando para, e você está relacionado com a sensação. Qual sensação ela está relacionada? Fala para ela, questão da minha missão, você pertence a esse movimento e me faz movimentar. Às vezes até a travar. Mas agora eu vejo que você também pertence ao meu movimento. Agora você vai olhar para ela, ver onde ela está posicionada, qual sensação ela está posicionada e para onde ela aponta, e vai fechar os olhos e imaginar isso. Aonde ela está, para onde ela aponta e a quais sensações ela está vinculada. Então fecha os olhos e imagina a sua questão da missão, aonde você posicionou, olhando para onde ela está apontando, direcionando.
E você vai imaginar você falando para ela: você pertence ao meu movimento. Olha para a letra C. A letra C é o seu dinheiro. A letra C é o dinheiro, a energia do dinheiro. Não são as notas, nem o saldo no banco, mas essa energia do dinheiro, da troca de dons e potenciais para a expressão da missão na vida, tanto do seu cliente como sua. Então olha para onde o seu dinheiro está, onde essa energia do dinheiro está no seu campo. Para onde ele aponta? Tá engraçado aí. Olha para ele e fala: dinheiro, você está posicionado em tal ambiente, relacionado com tais sensações e olhando para onde ele está olhando. Fala para ele: dinheiro, você pertence ao meu movimento. E aí você vai fechar os olhos e imaginar então aonde ele está e para onde ele aponta e direciona. Feche os olhos e faça esse movimento. E fala para ele: dinheiro, você pertence ao meu movimento. Vamos pro D? A letra D, presta atenção agora. A letra D são as duas pessoas que você encontrou na sua casa da infância na meditação passada. No exercício passado. São essas duas pessoas juntas. Não quer dizer que elas estão juntas, mas o papel representa as duas, tá? Então fala para elas: vocês estão posicionadas nesse lugar, direcionando o olhar de vocês para esse outro lugar e relacionado com essas sensações, que são essas sensações que estão aí. Agora a gente está imaginando o D, que são as duas pessoas que deram para a gente aquele objeto lá na meditação passada. Você vai imaginar, fechar os olhos, imaginar onde elas estão e para onde elas olham. Fecha os olhos, imagina isso e fala para elas: vocês pertencem ao meu movimento. Vai sentindo as sensações ao falar essas frases, tá? Abre os olhos e agora a letra E. Olha para a letra E. A letra E é a sua força interna da prosperidade. O que aconteceu aí, Carlos? A letra E é a sua força interna da prosperidade. Aonde está hoje, nessa conjuntura da sua missão, a força interna da prosperidade? Olha para ela e fala: força interna da prosperidade, você está nesse lugar, olhando para esse outro lugar relacionado com essas sensações.
Agora feche os olhos e imagina a sua força de prosperidade aí onde ela está, olhando para onde ela está olhando. Agora abre os olhos e pega aquele objeto que você trouxe para o início do exercício, que é o objeto que tem significado para você. Esse objeto é o objeto que você recebeu daquelas duas pessoas. E esse objeto é a sua autopermissão de realização. Insere isso no campo agora, onde você se sente melhor. E fala para ela: eu me abro para a minha permissão da minha própria realização. E assim eu também permito que as pessoas cheguem até mim para se realizarem com os meus serviços. Agora você vai fazer o seguinte: olha para aqueles dois papeizinhos que você marcou como a relação mais significante desse campo. Lembra? Quem são eles? Então você vai falar, por exemplo, se é o dinheiro e as duas pessoas, você fala dinheiro e duas pessoas, através de vocês, eu me abro para merecer a minha prosperidade. Olha lá. Lembra? Eu mereço a minha prosperidade. Você falou o que que é o D? Eu falei o que é o D. O D são as duas pessoas que te entregaram aquele objeto. E o objeto é a sua autopermissão de realização. Então, aquelas duas pessoas te entregaram um objeto que representa a sua autopermissão de realização. Agora vamos fazer o seguinte: olha para esse campo todo de informação e a gente vai tirar a última cartinha desse exercício, tá? Essa já saiu numa outra prática que a gente fez e é super interessante. Olha aqui. Consegue ler? Não? Então eu vou ler para vocês. Eu escolho abrir asas e voar. Olha para esse exercício e fala: eu escolho abrir asas e voar. Fecha os olhos, se imagina abrindo asas e voando com a sua força da prosperidade, a sua autopermissão da realização. E a expressão da sua missão. Maravilha. Muito bom.
Vamos lá, vamos fazer um voo mais longo. Fica com olhos fechadinhos aí, vai imaginando. Assim. Fala, eu assumo minha autopermissão de realização e agora enxergo a minha força interna de prosperidade. E assim eu posso abrir asas e voar através da expressão da minha missão. Pronto, vai voltando para cá com essa sensação de assumir a sua auto-permissão de realização e a sua força interna de prosperidade. Vou abrir aqui o áudio para 3 pessoas que quiserem falar sobre a prática, se alguém quiser trazer alguma percepção. Fala, Dani, quer falar? Menino, olha, foi. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, estamos te ouvindo bem. É muito incrível, porque primeiro o objeto ainda é um mistério para mim. Eu ganhei um bolo, Um bolo? ganhei um bolo. E eu ganhei um bolo. Eu cresci na casa dos meus avós. E eu, né, teve todo o exercício de entrar na casa dos avós, e uma tia minha, muito difícil, uma pessoa muito difícil, morava lá também. Ela nunca fez da minha vida uma vida fácil. Então, foi um choque para mim que ela estava transformada quando ela me deu o bolo. Era uma pessoa totalmente doce e assim, me recebendo, aquela coisa de pertencimento que eu nunca senti. Né? E a outra pessoa foi minha babá, quando eu era pequena, que continuou trabalhando lá. Só que ela provavelmente que fez o bolo, na vida real, mas quem me entregou mesmo foi a tia. E aí, aqui no desenho de tudo, eu coloquei 3 papéis no mesmo lugar. 3. O meu dinheiro, as 2 pessoas e o objeto, o bolo. Estava tudo no mesmo lugar, que tem a ver com as palavras que eu usei nesse ambiente. Poder transformador era o que era positivo. E o negativo era logística pesada, porque aqui estava o trabalho do evento com mulheres e para mulheres, que é o que mais me realizou até hoje na vida, porque traz a transformação nas mulheres, né? E todas as minhas setas, nesse quadrante, olham para cima e olham para mim. Olham para o ar. E eu estou aqui, no desenho, estou no jardim de uma casa que eu morei na Índia, que foi a casa mais bonita que eu já morei, onde eu já morei. E as palavras de onde eu estou são beleza, porque esse jardim era muito bonito, era idílico realmente. E o negativo era que parecia que o tempo não passava, é o desafio. O tempo não passa, o tempo não passa, o tempo não passa. Então eu fiquei muito,
tem muito a ver. Quando eu me pensei voando, eu estou voando nesses eventos, o chão são os eventos, e o foguete, ele sai da Índia, que é assim uma expressão de beleza, eu estou agora fazendo uma parceria com uma agência de viagens, então tem a ver com voar mesmo, né? Sair do chão. Eu estou chocada e encantada. Muito obrigada, foi o máximo. Vai dar pano para manga. Imagino, depois conta pra gente, depois me chama, a gente gosta de trocar figurinha, né? Eu quero saber depois o que aconteceu aí da Mas parte. muito incrível, muito incrível, muito incrível. Que bom. Obrigado Obrigada. pelo depoimento, Dani. Valeu demais pela presença também. Depois me chama lá pra gente conversar mais, tá? Show, maravilha. Quem mais quer trazer? Deixa eu ver aqui. Galeria. Para quem funcionou e teve boas percepções, levanta a mão aqui. Janine, Carla, Ana, Carla, Raquel. Flávio, pode falar? Claro, quem que tá? Quem que tá me chamando? Raquel. Eu, Raquel. Vamos lá. Aqui. Fala, Raquel, querida. Eu esperei um pouco, porque às vezes alguém quer falar, né? Eu acho que eu falo demais, então. Nada, você fala no ponto. Fala, querida. Então, né? Olha isso. A minha questão era a permissão, né? E ela sai do ambiente onde vibra a realização e como eu achei o mais importante, eu e o dinheiro, eles estão meio livres, assim. E eu coloquei o B e o C caiu numa posição onde o B olhava para o C, Uhum. né? Então a minha questão olhava para o dinheiro, mas aí veio e caiu o E caiu da minha mão, não coloquei, ele foi sozinho quase. E olhando para fora, então para mim não podia ter sido nada melhor do que abrir asas e voar. Que legal. Né? Essa coisa que está sempre me rondando, esse medo, e eu entendi isso. Por que que eu trouxe essa permissão? Que é isso mesmo, é como se eu não tivesse mais permissão. Eu senti essa falta de permissão. E aí fico sempre colocando, né? Ah, fulano não permitia. E meu pai e minha mãe vieram no encontro de uma casa que eu não conseguia entrar. Eu fiquei rondando ela por fora, nos lugares que eu gostava de ficar do lado de fora, e eu não entrava na casa. E eu entrei só na sala, que está aqui, como um ambiente, que é para onde o meu dinheiro olha. Olha só. E eu só entrei na sala para receber, Nossa, que significativo. né? E eu recebi uma caixinha, um baúzinho, tipo uma surpresa, né? Que eu não sabia, uma caixinha de Pandora ali, né? Eu não sabia o que que tá ali dentro, o que que vai sair de lá. E, e eu já tinha anteriormente escolhido os meus óculos para poder ser o meu objeto importante, com o símbolo de conseguir uma lupa, de realmente ver o que que eu precisava ver. Não precisa falar mais nada, né? Mas foi assim, incrível. Que chique. Parabéns. Tomara que vocês me vejam voando por aí, Ah, batendo asinha. você mora aqui perto, vou ver com certeza. É, Obrigado, querida, pelo eu depoimento. que agradeço, muito obrigada por mais essa possibilidade. Tamo junto. Quem mais? Flávio, são três, posso ser eu então? Pode, De novo? claro, pode. É, assim, impactada, né? Como tudo vai se conectando. No início da atividade era só pegar um objeto e aí eu peguei esse objeto que estava lá, acaba esquecido, né? A gente passa de um lado para o outro, nem lembra muito bem dele, peguei.
um objeto que me foi presenteado justamente pelo meu irmão e pela minha mãe, justamente as duas pessoas daquele movimento, né, de meditação, visualização, e aí pega o objeto, então, e aí para simbolizar o objeto que foi entregue por eles, né, naquele momento da visualização. Então, imagina o impacto de ser exatamente o objeto que me foi entregue por eles, né? E daí vem todo um movimento de cura, porque meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, então, assim, sempre convivendo com meu pai, mas não diariamente como eu convivi com minha mãe e com meu irmão, porque a gente continuou vendo. E eu fui entender, que justamente é, houve muita resistência minha na convivência com minha mãe e com meu irmão, né? Assim, durante aquele período de adolescência, até a vida adulta. Era uma guerra só, né? Era uma brigalhada só. E daí eu fui, tudo conectou, porque na meditação que a gente vai para um lugar da infância, meu pai me levava pequena até aquele lugar onde eu encontrei com minha mãe e o meu irmão. E no todo o momento da separação, quando eu tinha 6 anos, que aconteceu num ano novo. Naquele ano novo, minha mãe ficou em casa, meu irmão foi para um outro lugar, eu fui para a casa da minha madrinha, e quando meu pai me deixou ali na casa da minha madrinha, meu pai me falou uma frase, né? O papai não vai ficar aqui, não é porque ele não quer, é porque ele não pode. E a partir dali, aquela foi, digamos assim, a última vez que eu saí de casa com o meu pai me deixou ali na casa da minha madrinha e dali teve todo o processo da separação. Eu fiquei uns 15 dias na casa da minha madrinha e quando eu voltei para casa, meu pai já não estava mais, nem nada dele, que minha mãe já tinha botado tudo para fora. Então, hoje eu fui entender, né, aquela frase, né, do o papai não vai ficar na cabeça da criança que não vai ficar comigo naquele ano novo na casa da minha madrinha, não é porque ele não quer, porque ele não pode. E daí hoje eu fui conectar com todo o processo da separação. Nem meu pai sabia porque que ele estava falando daquela frase, né? Que ele não poderia ficar, né? Não sei sistemicamente, eu já constelei essa fase, não entendo sistemicamente por que que ele não podia ficar, mas de alguma forma no sistema ele não poderia permanecer, né? Ali, a nossa família não poderia permanecer nós quatro. E aí ficamos eu, minha mãe e meu irmão, e todo um processo de resistência, que hoje eu entendo que aquela dificuldade do relacionamento com a minha mãe e com meu irmão foi uma resistência minha quando meu pai me moveu para eles, né? Agora o papai não pode mais ficar, e agora você fica com eles. E foi 40 anos aí de resistência que eu consegui um grande passo de cura hoje com todo esse movimento. Ah, que chique, parabéns. Que máximo, isso é muito emocionante. Lindo, Muito né? emocionante. Foi lindo demais. E tem uma outra coisa interessante, assim, a gente não vai conseguir entender esses movimentos, a gente pode sentir. E a sensação traz a transformação, mesmo sem o entendimento. Às vezes o entendimento é o que atrapalha a história, porque a gente entende parcialmente, unilateralmente. E a sensação não, ela traz algo muito maior, né, assim, para nossa alma, sem misticismo, esse lugar de alma, mas essa essência. Então, parabéns por se permitir fazer esse movimento, obrigado por estar presente. Gratidão. Isso aí. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, pessoas que eu já não vi há muito tempo, estou vendo aqui agora, estou muito feliz com vocês por aqui. Assim, é uma alegria fazer esses movimentos, eu me transformo profundamente, eu faço porque eu me transformo, e por isso que faz sentido eu fazer esses movimentos. O método bioconstelar e a formação, eu mantenho e faço os movimentos com os alunos e dou aquelas aulas porque isso faz sentido e me transforma. Então é um movimento que me alimenta. E ele é feito para que a gente, todos juntos, possam gerar uma egrégora para nos alimentarmos, nos nutrirmos.
Então, a formação no método bioconstelar, para quem já passou para lá, a maioria das pessoas que estão aqui passaram pela formação ou estão em formação, sabem que ali é um movimento muito mais do que um curso para usar uma ferramenta em projeto, em atendimento, mas para a gente se transformar e ressignificar os nossos padrões. Então, espero que a gente se encontre no próximo movimento. Não sei quando eu vou fazer o próximo workshop. O último foi em maio. E o último de maio foi em outubro do ano passado. Então esse é o marco também agora em novembro. Abrindo inclusive as condições especiais mais uma vez para quem está namorando a formação há muito tempo. Pode me chamar no WhatsApp para vir para a formação. Quem já venceu o seu acesso também pode vir me comunicar para fazer a extensão. Deixa eu pegar aqui um linkzinho. Se alguém tiver interesse de estar com a gente na formação, vai me chamar aqui, ó, nesse link aqui, ó, que eu vou colocar no chat, depois eu vou colocar nos grupos lá também. Ô, Flávio, deixa eu falar uma coisa. Claro, Dani. Eu sinto assim que tem alguém que quer muito falar. Eu não sei se é a Ivanice ou se é outra Adriana, mas tem alguém que está querendo muito falar. Quem é? Fala, quem que tá querendo falar? Alguém tá querendo falar isso? Boa, boa, Dani. Tem assim alguém, a Carla A Vilhena. Carla tá lá sacudindo, ó. Então fala, Carla. Fala. Não, mas Vilhena, Ela falou Adriana, eu sou Carla Adriana, tá? Ah, então pronto. Quem? A Vilhena ou é a outra Carla, que é a Adriana? A Carla Eu sou Carla Adriana. Carla Santos. Carla Adriana Santos. Fala, Carla. Eu tava me segurando para não falar, mas já que, né? Fala. No começo, eu já tinha falado, né? Que no começo eu estava mais de uma semana tentando fazer um post no Instagram sobre pertencimento, que é o tema que eu quero trabalhar forte, né? E aqui no exercício, eu e a minha força interna estávamos no Instagram Olha só. com vergonha da realização Menina. que recebeu do pai e da mãe a chave de permissão Nossa para Senhora. perder esse medo. E eu e a força interna olhamos para o início de tudo, na minha casa da infância, do meu não pertencimento. Nossa. Eu não podia fazer o post no Instagram uma semana, porque eu tinha que fazer depois de hoje. Que legal, que chique, que Os massa. posts estavam prontos, mas eu ainda não estava pronta para me permitir, né, dizer eu pertenço. E vamos Então lá, foi deixa eu dar uma contribuiçãozinha assim, não costumo fazer isso não, mas você consegue enxergar que esse Instagram é muito mais do que o Instagram? sim, sim. Sim, porque no Instagram, na verdade, é a minha permissão mesmo de ir para o mais, de fazer diferente, de me sentir pertencer. Nossa, tem muito ali, eu entendo muito. Que legal, Por isso essa dificuldade de dar esse passo. que bom, que bom. Eu quero ver esse post, vai ter jeito, você tem que colocar lá no clube de alunos pra gente esse post lá, tá? E eu esperei tanto e vai ser de Natal. Vou colocar no grupo, que é o pertencimento. O Natal fala muito com isso, né? Vai Sim, ser lindo. que bom, que legal, que lindo, maravilha, maravilha, cara. Gratidão, Obrigado por ter trago isso. E valeu, Dani, por ter chamado aí. gratidão. Alguém Eu quer posso fazer falar? só uma pergunta que eu fiquei em dúvida. Fala. Eram 5 post-its ou eram 6? Eu fiz só 5. Eu pedi para Ah, tá bom. vocês. Tá. Então fui eu que não coloquei neles. Tá. Não fui eu que não Ia coloquei. ser o objeto que representa, mas eu já trouxe o objeto direto, tá? Alguém mais quer falar alguma coisa sobre todo o movimento, sobre tudo que a gente falou hoje, sobre o que a gente fez? Tudo certo? Eu não entendi muitas coisas, mas eu entendi muitas coisas também. Ó, o que a gente não entende, a gente sente. É. E o que a gente entende, a gente duvida. Tá? Incrível. O que a Incrível gente entende, a gente informação. duvida.
E o que a gente não entende, a gente sente. E aquilo que a gente entende, a gente sente também. Porque o entendimento, ele é algo que muda. O entendimento é super mutável. Então a gente entende agora, daqui a uma hora a gente entende de outra maneira. E em outro movimento de vida e momento de vida a gente entende diferente. Então o entendimento não pode ser cristalizado, vamos falar assim. Então deixa esse entendimento poder se transformar também. Então não entende, já faz um acordo consigo próprio. Não entende, já faz uma expectativa com você mesmo, não. Entende, deixa o entendimento ser fluido. Porque a gente pode se autotransformar também, não ficar agarrado no eu entendi assim, aí fica 30 anos, aquele trem, eu entendi, foi assim. Não, calma. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês todos. Quem quiser falar comigo, já sabe, a gente está lá nos grupos de WhatsApp, só me chamar no privado. Quem quiser entrar na formação, clica nesse link que eu deixei no chat e fala comigo.